Muito bom dia a todos vocês que estão nos vendo hoje pelo canal do YouTube da Igreja Batista Manaim em Alphaville. Esse é um momento de evangelismo, um momento devocional nosso, que pode ser um momento de evangelismo para você. Se você compartilhar esse vídeo, muitas pessoas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus, que é o que nós vamos ler aqui. Tem um trecho na Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8, que é muito poderoso. E nós precisamos, talvez por pouco espaço que nós temos, nós precisamos ler pelo menos os primeiros 15 versículos, 16 versículos desse trecho, porque ele é muito profundo, Paulo explicando sobre a nossa filiação em Cristo Jesus. Ele vem discorrendo nos capítulos anteriores e agora, quando chega no capítulo 8, nesse versículo 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele fala em algumas leis aqui. O Espírito da vida é a lei que nós recebemos, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porquanto o que for impossível à lei, a lei agora que ele está se referindo é a lei do judaísmo, a lei do Velho Testamento, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Jesus, a gente sabe que era um homem que nasceu sem o pecado para que pudesse pagar no meu e no seu lugar todos os nossos pecados, toda a nossa dívida. E ele tinha semelhança da carne pecaminosa, mas ele não pecou. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aqui com letra maiúscula. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Paulo aqui está então mostrando o seguinte: se você recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você declarou com a sua boca, você creu no coração, você é um homem que passa a ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, a tendência natural da sua carne é fazer o errado, fazer o pecado, errar o alvo, que é o pecado. Mas a vida que habita em você é a vida do Espírito. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 7. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então essa é uma primeira questão que Paulo aqui levanta. Você tem certeza da sua salvação? Como é que você pode ter certeza da sua salvação? Quando você declara com a boca e reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que Ele morreu por você e ao terceiro dia ressuscitou e pagou no seu lugar, Ele pagou a dívida. Você tem que ter certeza, né? Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. E ele habita a partir do momento que você nasce de novo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não há acordo, irmãos, não há acordo do pecado, do seu corpo ainda pecaminoso com o Espírito. Nós precisamos ter isso bem forte em nós. No versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse Espírito aqui que ele está falando é o Espírito com letra minúscula, é o Espírito nosso que renasceu por causa do Espírito Santo de Deus que está habitando em nós. Se habita em vós o Espírito agora com letra maiúscula, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
Irmãos, esse é um versículo poderosíssimo, porque esse mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós é aquele que arrancou Jesus da morte, que ressuscitou ele ao terceiro dia. Então você tem hoje, habitando em você, uma bomba atômica, um poder que você não tem nem como imaginar. E esse poder, que é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, que veio para nos consolar, que veio para nos ajudar, que está habitando nesse tabernáculo que é o nosso corpo. Por isso que o pecado contra o corpo, irmãos, é um pecado diferenciado. Quando você esquece que o seu corpo é o lugar, é o tabernáculo, é o templo do Espírito Santo de Deus, você, quando esquece isso, você passa a menosprezar esse habitante que está habitando em você. O versículo 12, ele continua assim: assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Essa é uma outra afirmação poderosíssima nesse trecho aqui. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba é Pai no hebraico. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus comunica para mim e para você que nós somos filhos de Deus. O filho, irmãos, ele não escolhe quem é o pai. Ele nasce pela vontade do pai e da mãe. Assim como nós fomos escolhidos por Deus, quando você define, aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já está escolhido por Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa palavra é uma palavra que eu quero deixar de esperança para você no dia de hoje. Quando você lembrar e reler essa passagem, capítulo 8 do livro de Romanos, do versículo 1 até o versículo que eu li, até o versículo 17, lembre disso, você é herdeiro e co-herdeiro de um reino tremendo, que é o reino de Deus. Que Deus possa comunicar isso no seu coração hoje. Você tenha essa convicção de que o Espírito Santo de Deus que habita em você, porque você declarou com a sua boca e creu com o seu coração, que Ele morreu, já pagou no meu e no seu lugar. E agora você está num processo de crescimento, de santificação, de entendimento de tudo aquilo que Deus tem dado para mim e para você, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos onde você estiver aí. Eu quero fazer uma breve oração. Senhor amado, eu coloco a minha vida e a vida de cada um daqueles que estão nos vendo e ouvindo, e que nós possamos compreender que a nossa filiação em Cristo Jesus não dependeu do nosso mérito, que nós possamos entender que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é apenas nós declararmos com a nossa boca e cremos com o coração para que nós possamos crescer nesse entendimento. Senhor, a nossa carne que ainda está vivendo aqui essa natureza pecaminosa, ela possa ser comandada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que através do nosso Espírito nós possamos subjugar a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa vontade e ficar dirigida ao nosso Deus, que é aquele que resolveu o nosso problema da dívida. E nós precisamos entender isso para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém? Tenha um bom dia, que você possa ter isso em mente hoje para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!